Olá, turminha do quarto ano. Hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de ciências e nessa aula nós vamos conversar sobre as relações ecológicas. Bom, na verdade essa aula é um complemento daquele vídeo que vocês já assistiram, onde vários animais aparecem daqueles filmes, né, da Disney, da Pixar, que alguns de vocês também já assistiram, e que trata das relações entre esses animais. Relações que são boas, relações que são ruins, relações que trazem prejuízos, relações que não causam prejuízo a ninguém. Então, hoje a gente veio aqui para conversar sobre essas relações ecológicas que a gente tem visto nas nossas últimas aulas de ciências, tá? Então, vamos começar, porque, na verdade, essas não são as únicas relações que existem. Existem outras relações também. Porém, essas que eu vou mostrar para vocês são algumas das principais relações ecológicas que existem entre os animais. Ok? Então, vamos começar. Bom, os seres vivos, eles relacionam-se com o ambiente onde vivem e também entre si, formando o que nós chamamos de relações ecológicas. As relações ecológicas, elas podem ser harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas que trazem benefícios a todos os seres envolvidos, ou traz benefício a um deles só, porém, não causa nenhum prejuízo ao outro organismo que está envolvido nessa relação. Já as relações desarmônicas, elas são aquelas em que pelo menos um dos seres que estão envolvidos causa prejuízo ao outro, né? Como o próprio nome diz, harmônica lembra harmonia, não é verdade? Então, na relação harmônica, é uma coisa que passa assim, uma coisa positiva. Tanto é que essas relações harmônicas, elas também podem ser chamadas de relações positivas. Já as relações desarmônicas, já que pelo menos um dos seres nessa situação sai prejudicado, ela é chamada de relação negativa. Tá bom? Então, vamos continuar. Hoje, nós vamos estudar algumas dessas relações ecológicas. Então, eu vou trazer para vocês 3 relações ecológicas harmônicas e 3 relações desarmônicas. Para as harmônicas, eu trouxe a sociedade. Nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos e apresentam uma divisão de trabalho entre eles. Nesse grupo estão as abelhas, as formigas e os cupins. São tipos de animais que trabalham juntos. Eles vivem juntos e trabalham juntos, todos cooperando, colaborando com esse trabalho. Quando as abelhas produzem, fabricam o mel, elas vivem exatamente nesse tipo de relação. É uma sociedade. Existe uma que é digamos assim, a líder, e todas as outras juntas trabalham em prol de um único objetivo, que é fabricar o mel. As formigas também são animais que trabalham assim. Elas estão sempre trabalhando juntas. Então, esse tipo de relação é uma relação harmônica e se chama sociedade. A próxima relação que eu trouxe para vocês tem um nome compridinho, é protocooperação ou mutualismo. Essa relação entre os seres vivos acontece entre seres vivos de espécies diferentes, na qual as duas relações se beneficiam, as duas espécies se beneficiam. Porém, uma espécie não precisa da outra para sobreviver, elas sobrevivem independentemente. Como exemplo dessa relação do mutualismo, nós podemos citar as abelhas, não quando elas fabricam mel, mas quando elas retiram o néctar das flores e contribuem para a polinização das plantas. Temos também como exemplo o anu e o gado. O anu, pessoal, é uma ave que se alimenta dos carrapatos que estão no boi. Eles capturam diretamente esses carrapatos e, em troca disso, o gado fica como livre desses indesejáveis parasitas, tá?
E tem também a relação do pássaro-palito e do crocodilo, que é uma foto que, se a gente olhar, a gente vai achar até que é impossível esse tipo de coisa acontecer, né? Um crocodilo com um bocão aberto desse tamanho e um passarinho ali. O que esse passarinho está fazendo ali, pessoal? Ele, na verdade, ele penetra na boca do crocodilo e se alimenta dos restos de alimentos que ficaram ali, do que o jacaré já comeu. E de alguns vermes também que existem na boca do réptil, tá? Aqui, nesse caso, a vantagem é mútua. Daí vem o nome mutualismo. Em todos esses exemplos que eu dei para vocês, as duas espécies, elas estão se beneficiando de alguma forma, né? Então, assim, a vantagem é mútua, pois quando a ave se alimenta do que está dentro da boca do crocodilo, o crocodilo está se livrando desses parasitas que estavam ali, porque vocês sabem, né? Restos de alimentos nos dentes causam algum tipo de problema na nossa saúde. No nosso caso é a cárie, né? Os jacarés, a gente sabe, os crocodilos, eles não escovam os dentes. Porém, o pássaro-palito, ele faz aí o papel do dentista do crocodilo, tá? Então, enquanto ele está se alimentando, ele está fazendo uma limpeza bucal nesse crocodilo. Então, no caso, se as duas espécies estão se beneficiando, a gente vai chamar essa relação de mutualismo ou protocooperação. A próxima relação harmônica que eu trouxe para vocês chama-se comensalismo ou inquilinismo. Nesse tipo de relação, apenas uma das espécies é beneficiada. No entanto, a outra não é prejudicada. Ou seja, a que não é beneficiada também não sai prejudicada na história. Então, para exemplificar essa relação, eu trouxe para vocês o tubarão e a rêmora. Reparem vocês que aqui no tubarão, estão vendo esse peixinho que está aqui grudadinho no tubarão? Ele tem uma espécie de ventosa, que é essa partezinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Com isso aqui, ele gruda no tubarão. E aí, o que acontece? Quando esse tubarão vai se alimentar, o resto de alimento que vai caindo ali vai alimentando essa rêmora. Então, o que acontece? Ela está se aproveitando de uma situação, porém não está prejudicando esse tubarão. Ela ainda tem uma outra coisa que ela faz também. Ela, além de se alimentar dos restos da comida do tubarão, ela pega uma caroninha com ele, né? Ela gruda ali e ela vai para onde ela quiser. Na hora que ela quiser desgrudar, ela desgruda e sai, tá? Então, ó, a rêmora prende-se ao corpo do tubarão e alimenta-se dos restos de comida destes. Aqui também eu trouxe o exemplo das orquídeas e das bromélias. As orquídeas e as bromélias são plantas que vivem em galhos de outras árvores. Elas estão prejudicando essas árvores? Não, as árvores não estão sendo prejudicadas. E, no entanto, elas, ao se fixarem a esses outros galhos, é daqui que elas tiram o seu sustento, que elas tiram o seu alimento para poder sobreviver. E um outro exemplo, que tem até no videozinho que eu deixei para vocês assistirem, é o do peixe palhaço e das anêmonas. Como é que acontece essa relação? Na verdade, os peixes palhaços, eles se aproveitam dessas hastezinhas dessa planta que tem no fundo do mar para se protegerem, para se esconderem dos peixes maiores. Esses peixes estão prejudicando as anêmonas? Não, eles não estão prejudicando. No entanto, eles estão se beneficiando das anêmonas para poder se esconder nelas e se proteger dos peixes maiores. Viu como é interessante? Bom, agora eu vou trazer para vocês 3 relações desarmônicas, que são aquelas em que pelo menos uma das espécies sai prejudicada na história. A primeira delas é uma que a gente já cansou de falar, que a gente já conhece, que é o predatismo. É a ação de um animal que captura outro de uma espécie diferente para alimentar-se. Dessa forma, os animais que matam são chamados de predadores ou caçadores,
enquanto aqueles que morrem, perdão, é isso mesmo, enquanto que aqueles que morrem para servir de alimento são as presas ou as caças, né? Trouxe 3 exemplos para vocês verem. Aqui nós temos um leão e uma zebra. Vale lembrar, pessoal, que no predatismo, o animal que mata o outro, ele mata para sua sobrevivência, tá? Ele mata para se alimentar. Então, olha, aqui nós temos o leão se alimentando da zebra, aqui nós temos uma onça pintada se alimentando de um outro animal, e temos a águia se alimentando do peixe. Na verdade, aqui esse animal que a onça pintada está se alimentando é um antílope, tá? Então, predatismo é uma relação ecológica, eu acho que é a que a gente mais fala, que a gente mais vê, né? Muito bem. Agora, eu vou trazer para vocês a competição. A competição, como o próprio nome diz, ocorre quando o organismo, aqui no caso da mesma espécie, ou também de espécies diferentes, competem por um determinado recurso. Esses indivíduos eles podem lutar, ou seja, competir entre si para conseguir água, para conseguir alimento, para conseguir luz, no caso das plantas, para conseguir abrigo, ou até mesmo uma parceira, quando eles querem se reproduzir. Então, eles brigam por esses motivos aí, né? No primeiro exemplo, aqui nós temos 2 onças pintadas lutando pelo seu alimento, tá? Aqui nós temos, de novo, 2 antílopes brigando. Eu aqui não sei exatamente qual o motivo da briga deles, mas eles estão brigando ou por um desses motivos aí, ou por água, ou por alimento, ou por um abrigo, ou por uma parceira. A mesma coisa os ursos polares que estão aqui brigando. Eles estão competindo por alguma coisa, tá? E aí os motivos pelos quais eles vão competir podem ser vários. O parasitismo é uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes em que um dos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de interação, uma espécie vai se associar a outra e passar a retirar o seu alimento desse indivíduo. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos bem clássicos, tá? O primeiro deles, que é esse aqui, é o carrapato, que é bem comum na pele dos animais, tá? O carrapato, o piolho, que são parasitas muito indesejáveis que, de vez em quando, cismam de aparecer na cabeça de algumas pessoas, e o mosquito, pernilongo, tá? Reparem vocês que os 3 indivíduos que eu trouxe aqui, eles se alimentam do quê? Do sangue do animal onde ele está, do ser vivo onde ele está, no caso, entranhado, né? No caso aqui, ó, o carrapato, ele finca as patinhas dele aqui no corpo do cachorro, né? A patinha, não, a boquinha assim, e suga dali o sangue que ele precisa. No caso, o alimento dele é o sangue. A mesma coisa o pernilongo e a mesma coisa o piolho, tá? São 3 parasitas. O que é o parasito? Parasita é aquele ser que vai se alimentar que vai retirar o seu alimento do outro indivíduo. No caso, aqui, ele é o hóspede, tá? Ele é o hóspede desse cachorro e o cachorro, no caso aqui, é o hospedeiro. Aqui, ó, o pernilongo é o hóspede e o ser humano aqui é o hospedeiro. E aqui, ó, o hóspede aqui é o piolho e o hospedeiro também é um ser humano. Isso aqui é um cabelo de alguma pessoa, tá? Então, essa relação ecológica chama-se parasitismo. Então, agora, para a gente terminar, eu trouxe 2 mecanismos de defesas que os indivíduos utilizam, tá? É óbvio, a gente viu que existem outros mecanismos de defesa que, na verdade, são formas de como que uma presa pode fugir
dos seus predadores. Eu trouxe para exemplificar para vocês o mimetismo e a camuflagem, porque, na verdade, são dois mecanismos de defesa muito parecidos. E, assim, muitas pessoas até confundem um com o outro, tá? Mas existe uma diferença básica entre esses dois mecanismos de defesa. Vamos ver primeiro aqui a camuflagem. O que é camuflagem, gente? Quando é que a gente percebe que existiu uma camuflagem? Na verdade, alguns animais, eles podem ter a capacidade de se camuflar com o meio, com o ambiente em que eles vivem para tirar alguma vantagem. A camuflagem, ela pode ser útil tanto ao predador, quando ele deseja atacar uma presa, sem que esta o veja, ou para a presa, que se pode esconder mais facilmente do seu predador. Então, os animais que utilizam a camuflagem, eles utilizam pelos dois motivos. Eles se camuflam quando eles são predadores e querem atacar uma presa para se alimentar. E eles também utilizam a camuflagem quando eles querem se esconder, tá? Só que na camuflagem, os animais, né, os seres que se camuflam, eles ficam parecidos com o meio em que eles vivem. É com o ambiente. Um exemplo que a gente pode dar aqui, ó, é o do bicho-pau. Ele não fica parecido com um galho de árvore. Então, ele se camufla no galho de árvore. O mimetismo, ele é semelhante à camuflagem, só que ao invés deles se parecerem com o meio, os animais que praticam o mimetismo, eles tentam se parecer com outros animais. Eles vão imitar outros animais com o intuito de parecer aquilo que eles não são. Nós vimos o exemplo da borboleta vice-rei, né? E tem também a cobra coral. A cobra coral, gente, ela é um animal altamente venenoso. E aí existe uma cobra que ela é chamada de falsa coral, porque ela, fisicamente, ela é muito parecida com a cobra coral. Mas, na verdade, o que ela está praticando aí é o mimetismo. Ela está imitando a cobra coral, que é venenosa, para afugentar os seus predadores. Então, a diferença básica entre a camuflagem e o mimetismo é que na camuflagem, os animais, eles se assemelham com o meio ambiente. E no mimetismo, o animal ele vai se assemelhar a outro animal, tá? Ele vai imitar outro animal. Ok? Então, pessoal, gostaram? Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula. Beijos para vocês.